Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de desenho mecânico. E nesta aula estudaremos como construir um prisma em perspectiva isométrica que possui rebaixo passante. A peça que iremos desenhar é essa que está disponível no vídeo. Todas as suas cotas já estão bem definidas. E sem mais delongas, vamos iniciar. Vou fazer a substituição da nossa folha de desenho. Vou posicionar perfeitamente alinhado ao nosso esquadro. E, turma, por se tratar de uma peça que vai ser desenhada em perspectiva isométrica, conforme já foi comentado em aulas anteriores, a nossa peça ela tem como pontapé inicial, o nosso ponto de partida é a construção do eixo isométrico. E já que vamos partir do eixo isométrico, vamos aproveitar então para construir inicialmente o segmento vertical e, na sequência, construir os demais elementos do eixo isométrico. Para fazer o segmento vertical, vamos novamente fazer o alinhamento do esquadro de 60 com o paralelo da prancheta. Caso você não tenha uma prancheta semelhante, faça então o alinhamento do esquadro com a extremidade da folha. E uma vez que utilizamos do esquadro de 45 perfeitamente alinhado ao esquadro de 60, através dessa associação dos esquadros, a gente consegue então construir o nosso segmento perfeitamente vertical. E esse segmento, ele tem o comprimento de 50 milímetros, que eu já vou então construir com base no que foi especificado pela cota. Já coloquei os 50 milímetros. Na sequência, vamos construir os demais elementos do eixo isométrico. Eu preciso, então, de mais um eixo, partindo em direção ao ângulo de 30 graus. E não dei uma atenção especial ao comprimento desse segmento, não neste momento. E vou também construir o segundo elemento do eixo, o terceiro elemento do eixo isométrico, invertendo nosso esquadro e indo em direção ao ângulo de 60 graus, sempre mantendo o alinhamento dele com o paralelo da nossa prancheta. Então, vamos construir este segmento, também nesse momento sem nenhuma atenção especial ao seu comprimento. Observando as cotas do nosso desenho, da nossa peça, este segmento ele vai ter um comprimento de 90 milímetros. Eu vou então marcar esse comprimento de 90 milímetros. Na sequência, este segmento ele tem um comprimento de 60 milímetros. Eu já também vou aproveitar para fazer a marcação. Vai ter que prolongar um pouquinho esse segmento, mas aqui ele já fecha os 60 milímetros. E então, vamos aproveitar para construir os segmentos que são verticais, ou seja, perfeito elemento do eixo isométrico, para a gente construir então o nosso prisma e na sequência a gente insere o rebaixo passante que então vou construir pelo alinhamento do nosso esquadro de 45 com o esquadro de 60, eu vou construir esse nosso segmento perfeitamente vertical. Não vou ter uma atenção especial nesse momento ao comprimento desse segmento e fazer idêntico, manter o mesmo alinhamento, vou construir esse segmento perfeitamente vertical. Pelas regras de paralelismo, eu vou então usar do mesmo raciocínio que eu construí esse elemento do eixo isométrico, eu vou levar o nosso esquadro um pouco mais para cima e em direção ao ângulo de 30 graus, vou conectar a extremidade deste segmento que nós já definimos o comprimento dele de acordo com a cota, a extremidade dele, com o segmento que está perfeitamente paralelo. Dessa forma, esse segmento tem o mesmo comprimento desse segmento. Aproveitando a mesma regra de paralelismo, vou inverter o nosso esquadro e construir um segmento que conecta esses dois elementos e que ele é perfeitamente paralelo ao nosso terceiro elemento do eixo isométrico, que foi construído com o esquadro de 60 graus
indo em direção justamente ao ângulo de 60 graus. Então, vamos conectar a extremidade desse segmento, este vértice a esse segmento. Temos então a construção dessa face finalizada. A face superior, que é a última face que temos que construir, eu vou precisar novamente de um segmento perfeitamente paralelo a esse segmento e também a esse, ao posicionamento do esquadro, indo em direção ao ângulo de 60 graus, vou construir o nosso segmento, sem nenhuma atenção especial ao comprimento desse segmento neste momento. Para fazer o fechamento da nossa face superior, eu vou precisar de um segmento perfeitamente paralelo a este. Então, a estratégia dele foi justamente utilizar o esquadro de 60 indo em direção ao ângulo de 30 graus, ou simplesmente arrastar o nosso esquadro e, já na extremidade desse segmento, vou conectar o segmento que estava perfeitamente oposto. Finalizado o nosso prisma, agora vamos então inserir o nosso rebaixo passante. O nosso rebaixo, olhando aqui ele é um rebaixo de 20 milímetros por 20 milímetros, localizado exatamente no centro deste nosso segmento. Então, para isso, eu vou aplicar aqui o nosso esquadro, que tem já as informações grafadas, e aproveitar aqui e marcar o centro deste segmento. Se ele é um segmento de 60 milímetros, então o seu centro está posicionado exatamente a 30 milímetros, e marcar aqui 10 milímetros para a direita e 10 milímetros para a esquerda. Dessa forma, eu marquei um segmento que vai ter 20 milímetros de comprimento. Como ele também tem 20 milímetros dentro do prisma, eu vou precisar fazer então a marcação desses 20 milímetros e vou marcar exatamente neste segmento pertencente, que é paralelo ao nosso segmento que foi utilizado como referência do eixo isométrico. Então, as marcações necessárias já foram feitas. Eu vou precisar, então, de um segmento que vai ser perfeitamente paralelo a um dos elementos do nosso eixo isométrico. Então, para isso, eu vou inverter o nosso esquadro de 60 e vou, então, a partir da nossa marcação, construir esse segmento sem muita atenção aí ao comprimento desse segmento, mas vou aproveitar que eu fiz a marcação dos 20 milímetros aqui e vou simplesmente inverter nosso esquadro e levar pelo alinhamento do esquadro com o paralelo até o ponto que nós marcamos como referência, mas não vou fazer o fechamento aqui nessa face, porque esse segmento ele não vai de fato existir. Vou aproveitar apenas a referência e construir o segmento a partir da última reta que tínhamos criado. Então, vou prolongar com um pouco de excesso. Vou fazer o fechamento perfeito dela, uma vez que eu já tenho a referência dos 20 milímetros finalizando aqui, e com o alinhamento perfeito do esquadro em relação ao paralelo, e indo também em direção ao ângulo de 60 graus, eu vou construir o segmento que é perfeitamente paralelo ao nosso primeiro segmento construído do nosso rebaixo passante. Então, vou conectar o segmento a essa nossa marcação, e dessa forma nós finalizamos aqui o quadrado que pertence à face superior do nosso prisma, o quadrado do nosso rebaixo passante. Na sequência, nós vamos precisar trazer o rebaixo para essa face, e a construção do rebaixo nessa face dá por retas perfeitamente verticais, ou seja, perfeitamente paralelas ao nosso elemento central do eixo isométrico. Então, para isso, vou utilizar novamente a associação dos esquadros e conectando os segmentos. Então, a projeção, eu vou definir então a geometria do nosso rebaixo passante nessa face frontal. Para finalizar o nosso rebaixo, o que nos falta agora é simplesmente finalizar com o segmento, o prolongamento do segmento que conecta a esse vértice,
mais uma vez, vou precisar da associação dos esquadros. Esse vértice, ele se conecta exatamente ao segmento que está paralelo ao nosso eixo vertical do eixo isométrico, ao elemento vertical do eixo isométrico. Então, vou apenas fazer a conexão desse vértice com esse segmento. E aqui na parte inferior do nosso prisma, eu vou ter, então, a necessidade de um segmento perfeitamente paralelo a esse segmento, portanto, a necessidade de deixar o esquadro invertido para ir em direção ao ângulo de 60 graus, a partir desse vértice da parte inferior do nosso prisma. Então, vou conectar, e aqui a gente dá por encerrado todos os segmentos do nosso prisma com rebaixo passante. O que nos falta agora é simplesmente remover aqueles segmentos que não são definitivos para o nosso desenho. A exemplo, vou remover esse segmento, vou remover também esse segmento, vou remover também esse segmento da parte inferior, remover esse segmento, e assim fazer o mesmo procedimento para todas as retas, todos os segmentos que não são permanentes ao nosso desenho. Remover aqui na parte inferior e também remover da parte superior. Para isso, vou trocar aqui de borracha. Vou utilizar uma borracha que é mais adequada a essa remoção, a apagar esse segmento que precisa de mais precisão na hora de deletar. Então, estou utilizando a borracha mais adequada para apagar essa região que necessita de mais precisão. Vou tirar esse prolongamento, que ele também não é permanente. Esse prolongamento também não é. Remover aqui. Tirar esse excesso. Tirar esse excesso. É isso, turma. Após contornar todos os segmentos definitivos, nosso prisma com rebaixo passante está finalizado. Nos vemos na próxima aula. Até mais.